Ei, ei, bem-vindas! Bora que bora! Vamos lá, 2 palmos de distância entre os pés. Vamos começar a nossa aula de hoje. Fazendo um pouquinho de criar. Adoro criar, né? Impressionante como eu gosto. Você vai soltar bem todo o ar, puxa o abdômen pra dentro e pra cima. E aí succiona. Mantenha assim sem ar o quanto der, tá bem? Precisou respirar? Respira, pausa, descontrai um pouquinho, depois volta a comprimir novamente, pra dentro e pra cima, até onde dá. Quanto mais para dentro e para cima, melhor. Imagina que você quer levar seu umbigo lá nas vértebras. Quando voltar a inspirar, tenta voltar bem aos pouquinhos, sabe? Nada daquele pouco a pouco. Vamos lá, mais um estático e profundo. Quem já domina bem esse, tenta isolar aqui, ó, no meio. Ao invés de fazer só um, faz dois laterais. E depois aquele movimento para dentro e para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora. No ciclo seguinte. Bastante dinamismo, muito movimento, alaranjado vivo e vigoroso nessa região. Quantas vezes o fôlego aguenta? Veja aí. Conte. 5, 10, 15, 20. Tem aí por objetivo aumentar 2 por semana, pelo menos. Tava fazendo 15, tenta 17 nessa, 19 na seguinte, 21 lá na próxima, 23, e aí vai avançando mais e mais. A ideia qual que é? Você conseguir fazer o máximo de vezes que o conforto e o bom senso te permitirem. E estabilizar nisso por um tempo. Você vai ver que vai chegar um ponto em que você não vai conseguir mais avançar. E aí você vai encontrar seu meio termo ali. Tá bom? Puxa bem para dentro, expulsa bem para fora. Puxa bem para dentro, expulsa bem para fora. Vamos fazer mais alguns fôlegos. Capricho. Você precisa pressionar as coxas? Não necessariamente, mas isso ajuda a musculatura a saltar para fora. Então, você pode pressionar aqui mais no alto, aqui mais no meio ou um pouquinho acima dos joelhos. Pode também experimentar todos os 3 apoios e ver qual que fica melhor no seu caso. Não desce tanto a cabeça nem o tronco. Ó. Mantenha aqui mais erguido, mais alto. Bem? Na outra aula, a gente tentou também sem as mãos, né? Vamos tentar também para esse. Os 2 últimos ciclos sem a ajuda das mãos. Ou com as mãos lá atrás, ou soltinhas aqui ao lado. Não divaga a atenção. Mantém aqui, ó, região do abdômen, baixo ventre, todo esse cinturão, também lá atrás. Vamos finalizar o segundo ciclo. Vai erguendo aos pouquinhos o tronco, a cabeça. E já iniciamos os asanas. As técnicas corporais firmes e confortáveis. Mas sem balançando o corpo de um lado ao outro. Hastinasana. Deixa a cabeça guiar o movimento. Ela é a primeira que vai lá atrás, é a primeira que volta. Nada de deixar os braços duros, hein? Só abandona. Bem levinho.
quiser, faça com os olhos fechados. Os pés bem apoiados no solo. Respiração livre, à vontade. Vá tomando consciência da base dos pés, dos dedos, calcanhares, o arco do pé, os quadris, os joelhos. Aos pouquinhos vá acessando gradualmente. Acessou? Agora só os ombros. Bem para cima, bem para trás, bem para baixo. Mesma distância entre os pés, 2 palmos entre eles. Distância aí dos quadris. Nada de deixar muito afastado, muito juntinho. E ambos voltados para frente. Perceba bem a parte superior do corpo. Inverta o movimento. Bem para frente, bem para baixo. Procura circundar bem toda essa região aí. Amplia mais e mais, mais e mais. Quando for para frente, bem para frente. Quando for para trás, bem lá atrás. Ganhe mais consciência na região torácica. Agora, leva uma mão por baixo. Faz aqui no meio das costas, traz a outra por cima. Você vê que no início fica longe, mas aos pouquinhos vá aproximando as mãos. Os dedos. Se conseguir, agarra 1, 2, 3. Vá dando um tempo para o corpo se ajustar à nova variação. Gomukhasana. Pode ser com os pés afastados ou unidos. Veja o que você prefere. Respira profundo, puxa bem. Aqui, já deu para agarrar todos? Vou levar bastante. Você vai tirar um pé do solo, vai erguer ele à frente. Pé ao joelho, os dedos bem cingidos. Respiração livre à vontade. Nasal profunda, consciente, sem desgarrar aqui as mãos atrás. Para o lado. Faz agora pro outro. Mão de baixo vai subindo, mão de cima vai descendo, até encontrar. Encontrou, vai agarrando dedo por dedo. Vai acostumando a nova variação. Quem fez com os pés afastados, faz afastados também. Quem fez unido, faça unido também. Sinta aí, qual ombro tá mais fácil, qual ombro tá mais desafiador. É o de cima, o de baixo. E agora tira o apoio do pé. Leva a outra perna. Veja aí, afastou muito as mãos, os dedos? Mudou alguma coisa? Estabiliza. Foca um ponto à frente, observa. Atento, firme. Mantém. Nada de deixar o joelho descer. Empurra ele pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima. Ó. Laça os dedos das mãos lá atrás. 2 palmos entre os pés. Inclina pra frente e pra baixo. Solta bem a cabeça, o tronco. Se tiver fácil para as mãos, pode girar elas no sentido oposto, para fora. Se estiver deslizando muito, mantém como tá. Depois solta o tronco, a cabeça, o pescoço aqui embaixo. Aqui, ó, tem 3 palmos de distância entre um pé e outro.
À medida que for fácil, vai levando os quadris mais para frente. Mais para frente, as mãos vão aproximando do solo. Os dedos, as palmas. E esse cafácio vai caminhando lá para trás, por entre os pés. Observa onde está pegando. Parte posterior da perna, do joelho, da coxa, um pouquinho de glúteo. Vai projetando os quadris bem para frente, sem medo de cair. As mãos estão no chão, qualquer coisa você apara. Levando mais peso, mais peso, mais peso. Para frente dos pés. E volta aos pouquinhos, erguendo de baixo para cima. Volta os calcanhares mais para dentro e tumba para trás. As mãos vão deslizar pelas pernas. A cabeça vai tombando. Expande bem o tórax e aí estende também os braços. Conforme fica mais fácil, você avança um pouquinho mais. Força nos glúteos. Bastante firmeza para sustentar aqui, não sobrecarregar a lombar toda. Avançou bem? Bom. Um pé à frente do outro. As mãos lá no alto. Descendo, esticando bastante. Veja se o peso não está inclinando muito à frente nem muito lá atrás. Aqui, ó, neutro, retinho. Se fica fácil, o que que faz? Contempla. Veja como é bom não oscilar, não cair. Simplesmente estar na técnica, numa boa. Pois ergue os calcanhares, faz na pontinha do pé. E a mesma coisa. Estabiliza, fixa o olhar num ponto à frente. Te dê bastante segurança. Firmeza nos glúteos, nas coxas e nas panturrilhas. Os calcanhares elevados. Pontinha dos pés. Inspira profundo, traciona tudo. Volta. Troca a posição dos pés. Aham. Mantenha os braços aí no alto, estendidos, paralelos, um ao lado do outro. Mão livre, pode fazer o Mushti Mudra. Não precisa expandir o tórax para frente, nem projetar os ombros para trás. Mantém aqui, ó, ponto neutro, retinho. Estendendo bem as costas, o pescoço, tracionando lá para o teto. Inspira, erguendo os calcanhares do solo. Usa o mesmo ponto que você fixou o olhar. Deixa a atenção aí, focada, imersa, atenta. Sempre que inspirar, eleva mais, cresce, estica. Lá pra cima. Avançou tudo. Volta. Os braços descem pelos lados. Adhyasana. Fecha os olhos. Sente o corpo. Dos pés à cabeça. Observa a respiração, os batimentos. Encontrando comodidade e estabilidade na posição. Vez seguinte, inclina um pouquinho para o lado. Ergue a perna. Deixa aqui. Ó, não inclina o tronco. O tronco mantém aqui. Só ergue a perna. Isso aqui já é fácil para você? Pode erguer aqui até 90 graus. Vai sentir bastante força na coxa. No primeiro caso, o joelho fica para frente. No segundo, o joelho fica para cima. Repara aí a diferença.
Bastante força na coxa. Troca. Outra perna agora. Quem fez aqui, faça aqui. Quem fez aqui, compensa assim também. Essa segunda é mais forte, mais intensa, mais divertida. Veja aí, repare como que tá o seu dia, como que tá o seu humor, qual que é a sua escolha para hoje. As mãos fechadas, assim, valem bastante força, determinação, ousadia. Por isso que eu escolhi esse mudra. Você pode escolher outros, conhecer também. Existem vários. Agora, Trichulasana. O giro vira, gira bem pro lado, ó, bem para fora. E os braços aqui na linha dos ombros. As mãos podem fazer o Trishula Mudra também, que é conectando o mínimo com o polegar. Mas pode ser também outro gesto. Veja se o joelho não está muito para frente, bem para fora. É maravilhoso que o aplicativo fica pensando que eu tô levantando a mãozinha para falar alguma coisa. Trocou? Outro lado. Ah. Ó, eu não colo o pé na perna, só o dedão toca sutil no ossinho do pé. Bem leve. Também não deposita o peso. Se os cotovelos caíram, eleva. Sempre que puder, tá praticando só, faz, tenta fazer na frente do espelho que te ajuda a corrigir um pouquinho. Os braços, ao invés de ficar mais pra dentro, ó, empurra bem pra fora. Sente a força nas costas. Expande bem o tórax. Passou tudo, volta. Inclina de lado. Descontrai. Flexão lateral. Chandrasana. Pode ser apoiando a mão sutilmente aqui no abdômen. Ou com a mão na coxa. Se o cotovelo chegar aqui pertinho, ó, da coxa, da cintura, do abdômen, não trava ele, porque senão o movimento não vai fluir. Tem que deixar o corpo descer mais e mais, mais e mais, mais e mais. Passou tudo para esse lado, troca. Passa também pro outro. Reparei, se você não girou muito os quadris, nem para um lado, nem para o outro, bem de frente. Nesse, como na maioria das torções, das flexões laterais, a gente mexe da cintura para cima. Nesse aqui um detalhe que você pode também lançar os quadris mais para fora. Ó. Começa a flexionar, bem para frente, bem para baixo. A dor descansa. Veja até onde dá. Os dois pés bem juntinhos, bem próximos. Sentindo a força nas pernas, nos joelhos. Projetando os glúteos mais para trás. Não se preocupe em cair. Se você cair, tá pertinho do chão. Só parar com a mão. Lançou tudo assim. Agora afasta um pouquinho mais os pés. Joga os dedos um pouquinho mais para fora. Veja se dá para descer mais. Facilita? Dificulta? Se que já estiver bem bom, bem fácil, vai levando os braços acima da cabeça. Vai sentir as costas. Antes de deixar o tronco cair, né, a cabeça. Mantém aqui, ó, tracionando, crescendo, esticando, para frente e para cima. Pode imaginar que tá segurando alguma coisa, agarrando mesmo, a corda e tal. Isso vai te ajudar. Traz uma perna no solo, põe o pé lá atrás, ergue a perna aos pouquinhos do chão. Sentiu que vai cair, apoia. Ó, não tô apoiando aqui. Tô bem perto, mas não tô apoiando. Aham. O braço também pode ser pra cima. Se não der pra tirar, mantém aqui no chão. E vai fazendo esse trabalho mental de ir erguendo mais e mais os quadris. Agora com a perna estendida, vai girar de frente para ela.
E vai descendo o tronco, o pescoço, a cabeça, em direção ao joelho. Aproveita para alongar bem o antepé, os dedos. Nada de flexionar o joelho. Se ele teimar em flexionar, apoia uma mão nele, vai manter estendido. Vai pegar bastante atrás da coxa, normal. Agora você volta, põe a mão lá atrás e ergue essa perna estendida. Ah, estendida não dá, tá muito ruim. Flexionada, então, melhor. Menos intenso. Veja aí, que guerra você quer lutar hoje? Ai, não dá, o pé não sai do chão. Então agarra o joelho e empurra ele para cima. Vai funcionar. Pode tombar a cabeça, o pescoço, expandir bem o peito. Ó, agora, ó, esse pé virado para frente, ainda do mesmo lado. Passa um pouquinho mais o joelho, se precisar. Traciona, traciona, traciona. Solta lateralmente. Esse pé, é ideal que ele esteja alinhado com o joelho. Nem muito lá à frente, nem muito lá atrás. Na mesma linha reta. Esse aqui dá uma amassadinha boa nas nossas gordurinhas. Sente a respiração, como que tá? Volta. Tudo pro outro lado. Começa aqui com o pé no chão, o dorso do pé, lá atrás. Pontinha dos dedos. Vai transferindo o peso mais pra cima, mais pra cima. O braço pode ser aqui ou aqui. E tenta tirar o pé, os dedos do chão. Ah, isso. Ai, oscila muito, quase cai, verdade. Sabe que tem um que é pior que esse, que é com a perna completamente estendida. Ele é muito mais divertido até. E impossível também. Voltou. Agora bem para trás. Ou para frente, aliás. Traciona bem, solta a frente abaixo. Foram tantas coisas que eu coloquei nessa sequência que eu já tinha me esquecido desse. Ficou fácil? Vai descendo mais e mais. Aproveita para descer bem o pé, os dedos, sem flexionar o danado do joelho. Se apoiou a mão na perna, apoia também. Se apoiou no joelho, mesma coisa. Vai descendo, aos pouquinhos, sem pressa. Avançou tudo, retorna. Ergue o tronco, leva a mão lá atrás. Lembra qual é? Põe os dedos, ou a palma e ergue a perna. Quem fez assim flexionado, mantém flexionado. Quem fez estendido, tem que estendido também. Quem fez agarrando a perna ou o joelho, mesma coisa. Essa é uma retroflexão combinada com abertura pélvica e equilíbrio. Voltou. Olha a perna, alinha bem o pé com o joelho, gira o joelho um pouquinho mais para fora, o pé um pouquinho para dentro. Traciona, traciona, traciona. Solta bem lateralmente. Não deixa a mão esquecida, aproveita para fazer algum gesto. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. O importante é você colocar consciência nas suas extremidades, não deixar elas esquecidas. Assim vai deixar o asana mais estético, mais bonito, mais poderoso. Não sou tudo? Ora. Olha a mão do lado. Bahupadasana. Aqui, pode ser com o joelho no chão ou com as pernas estendidas. Bahupadasana. Um pé sobre outro pé. Se estiver sentindo o punho, o que dá para fazer? Dá para fazer na variação Ardha, com o antebraço no solo. Aí você apoia o cotovelo no antebraço, ao invés de a palma da mão. Troca. Só que antes, a gente vai apoiar os pés no centro, passar bem os joelhos. Descontrai um pouquinho aqui, respira à vontade.
do Padangusthasana. Sempre que puder, leva os joelhos mais para fora, mais para fora, mais para fora. Se oscilar muito, só trazer as mãos à frente. Põe o joelho no solo, estende a outra perna. E veja aí qual Bahupadasana você fez. Esse. Sustém. Evita deixar os quadris caírem assim, ó. Empurra pra cima. Quem fez com o antebraço no chão, compensa assim também. Antebraço e cotovelo no solo. Quem fez com a mão, faça com a palma da mão. E os dedos. Esse aqui só parece impossível enquanto você não vir alguém fazendo na ponta dos dedos. Aí você fica assim, "Ah, é possível. A ponta dos dedos é muito pior. Traz um pé, traz o outro. Mantém as mãos aqui atrás. Aproximando bem dos quadris. Joelhos bem juntinhos ou mais afastados. Veja aí como que se distribui melhor o peso. Cabeça erguida. Apoiou os quadris, abraça os joelhos. Sushumnasa. Vai aproximando aí as mãos dos antebraços, dos cotovelos. Coluna ereta. Os ombros descontraídos. Toma a cabeça lá atrás, gira em torno do pescoço. Circularmente. Movimento completo, 360 graus. Vai e volta. Sempre compensando o lado direito, lado esquerdo. Um complemento outro. Isso é, começa lá atrás, termina lá atrás e inverte o sentido. Inclina um pouquinho para trás. Tira a pontinha do pé do chão. Veja se dá para manter aqui. Observa aí que parte do seu corpo você não estava sentindo anteriormente, agora está sobressalente. Sempre bom lembrar do que está lá atrás ou do que está à frente, caso você role sem querer, não se machucar. Agora a gente vai fazer isso intencionalmente. Vai lá para a pontinha do EVA. Veja se você tem espaço para fazer, né? Passa as mãos sobre baixo das pernas, estende as pernas, rola lá para trás. Para frente, para trás, para frente, para trás. Lolasana. Coloca a intenção de massagear as costas, de descontrair mais as costas. Não necessariamente os pés têm que tocar no chão. Se quiser, pode. Faça uma última vez, para e sem. Afastando bem os pés. Ah. Upavishta Konasana. Traciona, traciona, traciona. Mantenha aqui, crescendo, esticando. Lá no alto. Esse aqui é um Matsya Mudra. Polegares para fora e aí uma palma sobre a outra. Bastante consciência nas pernas, nos pés, nos dedos dos pés. Solta a frente abaixo. Que abandona bem a cabeça, o tronco, o pescoço. Vá gradualmente eliminando mais e mais qualquer tipo de resistência, de contração, de
desnecessária. Tudo que não precisar para manter a técnica, solta, abandona. Vai descontraindo e descansando mais e mais, a frente e abaixo. Veja aí como que tá a sua abertura pélvica hoje, a flexibilidade na parte interna, como que tá a região dos joelhos, dos glúteos, consciência na parte mais exigida. Vá mergulhando a atenção nela. E aos pouquinhos, começa a caminhar com as mãos mais à frente. Ficou fácil, avança. Ficou fácil, avança. Mentalizando aí o ponto que você quer chegar. E agora, nos instantes finais, capriche. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Deu o máximo, volta. Opa, torção. Então, pode manter as pernas bem afastadas. Apoia uma mão lá atrás, a outra na coxa ou no joelho. E vai girando e torcendo bem. Vakrasana. Veja se o tronco não está caindo. Empurra as costas para ficar bem retinhas. E o braço lá atrás estendido. Bem apoiado. Agora, agarra a coxa ou a cintura por trás. Cintura mais fácil, coxa um pouquinho mais elaborado. Não esqueça aí dos pés nem dos joelhos, mantenha eles bem conscientes. Tensiona as pernas para baixo, especialmente se você tem uma tendência de cair lá para trás. Um pouquinho mais à frente, vai te ajudar. Sempre que soltar o ar, gira, torce um pouquinho mais. Então, máximo, volta. Primeiro aqui, com a mão na perna, a outra no chão. Sinta que a torção, ela começa de um determinado ponto, vai evoluindo, vai avançando. E só no finalzinho que a gente chega naquele máximo, naquele ápice total. Por quê? Porque a gente dá um tempo para o corpo se ajustar, se encaixar. Se a gente quer chegar bem amplo, aos pouquinhos. Disciplina, consistência. Segunda parte, agarra aí a cintura ou a coxa. Um truquezinho é você agarrar a mão lá atrás, puxar mais. Às vezes ela vem bem mais. E se fosse só a mão, sozinha, né? Mais um pé no centro, extrai. Esse aqui é muito parecido com aquele outro que a gente fez, né? Sobre a pontinha dos dedos. Realmente não vou. E perceba se você está ajudando muito. Se não, escreve, pensa. Mas, isso.
Fortalecendo bastante a musculatura. Fez uma perna flexionada, a outra estendida, desce um pouco mais. Deixar os antebraços no chão ou tirar o apoio dos antebraços também. Um pouquinho mais forte, mais intenso. Se pé toca sutilmente o joelho, sem apoiar peso. E atenção ao joelho. Troca, alinhando o primeiro pé. Sem ele e pressão com uma, no caso, uma peça flexionada. Sem ser no pé, nos dedos do pé, no dorso. Nada de deixar o pé assim, garranchado, sabe? Perdido, caído, tombado, esquecido. Como é que tá o abdômen? Gritando. Volta, Shavasana. Uh, que beleza. Bom sentir o trabalho sendo feito, né? Para trás, os joelhos pertinho do peito. Braça. Sente a lombar mais coladinha no chão. As costas bem apoiadas, os ombros. Observa como atua a força de atração da Terra. Só puxando mais para baixo. Você naturalmente não luta contra isso. Você usa essa força a seu favor. Deixa soltar mais para baixo, mais para baixo. Inspira sentando, trazendo os pés para trás. Então você pode cruzar, erguer os quadris e sentar sobre os pés. Vajrasana. Não, nada de cabalonada, retinha, estendida. Os braços também. Os pés podem ser coladinhos um do lado do outro ou um pouquinho mais afastados. Sente aí como que tá o encaixe. Pode ser até cruzando um pé sobre o outro pé. Agora a gente inclina um pouquinho para trás. Vajrasana.
Sem erguer os joelhos permanecem no solo. Se sentir que está muito intenso, pode afastar um pouquinho um do outro. Mesmo vale para os pés. Pode afastar um pouquinho. Aham. Sente aí os pontos de pressão no solo, de massageamento. E aí, quem quiser pode apoiar os antebraços, os cotovelos, pode afastar bem os pés, sentar entre eles. Pode deitar tudo. Vajra Shavasana. Nosso queridinho. Vai mentalizando aí que vai ficando mais fácil, que vai ficando mais confortável, mais agradável. Pouco a pouco. Não precisa ser já, do dia para noite. Vá celebrando sempre cada conquista, cada avanço. Afinal de contas, você não chegou aqui nesse ponto fazendo tudo isso, né? Põe as mãos à frente, põe os pés lá atrás, unidos, pontinha dos dedos, cabeça erguida, olhando para frente. Veja se os quadris não desceram muito. Mantém aqui. Comprar o abdômen, se sentir os punhos, gira as palmas das mãos, os dedos. Quem quiser fazer mais força, projeta o peso para além dos ombros, bem para frente. Agora, erguendo bem os quadris. Se precisar, dá um passinho à frente, aproximando bem os calcários do solo. Aproveita para estender bem as costas e aproximar mais uma mão da outra, pressionando bem as orelhas. Volta, sentando sobre os dedos do pé. Bunchasana. Meu favorito. Eu adoro muito esse. Toma a cabeça, toma o pescoço, vai tomando o tronco também. Veja até onde dá para avançar. Na medida que fica fácil, vai projetando o tronco também. Balançando os joelhos mais à frente, cabeça mais atrás. Foi tudo. Volta. Sentamos sobre os pés. Mão direita segura a esquerda. Solta a frente e abaixo. Repare de novo a força de atração da Terra te puxando para baixo, para o centro. Vá cedendo a essa solicitação natural. Depois apoia as mãos abaixo da testa, uma sobre a outra, ambas para baixo. Os cotovelos bem para fora. Veja se está muito tensionado aqui, ó, a região dos ombros. Vá soltando mais e mais. Se precisar fazer ajuste, faça. Lembra que o conforto é sempre muito importante para desfrutar do asana, da permanência. Agora mantenha uma mão no solo, puxa o antebraço, passeira, frente do joelho e gira torcendo olhando lá em cima. Se aqui for fácil, vai projetando o ombro, peito lá mais para trás. Já põe a cabeça no chão, pescoço. Ou não, veja aí. Palma da mão aqui para frente. Voltou tudo. Troca. Compensa. O outro antebraço vem no solo. Não, a outra mão sobe lá em cima.
À medida que for fácil, você vai lançando o tronco, o pescoço, a cabeça, mais e mais, lá para trás. Dê um passo bem amplo à frente. Aí vá projetando os quadris mais para baixo. Mais para baixo. Mais para baixo. Os braços soltinhos, o pé da frente, ó, colado no solo. Se ele começar a sair do chão, desliza mais para frente. Melhora aí o encaixe. E aqui pode soltar, descontrair bem. Volta tudo lá para trás. Troca. Mesma posição, agora com a outra perna. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Aqui. Vamos para a nossa invertida. Qual? Vou mostrar sobre a cabeça, depois sobre os antebraços. Mas manda ver aí na que você preferir fazer hoje. Então, sobre a cabeça, você agarra com cada mão um cotovelo, entrelaça os dedos das mãos e aí o topo da cabeça vem no chão. Vai caminhando para frente, para cima. Veja se dá para tirar o apoio de um pé ou até dos dois. E aí, com o tempo, você consegue estender uma perna para cima, depois a outra. Sirshasana. Fica o quanto achar bom. Sentiu que tá demais? Só retornar e descontrair com a cabeça baixa. No Dharanasana. Um punho fechado sobre o outro e a testa sobre as duas mãos. Pode posicionar o ossinho do dedão na região da testa, entre as sobrancelhas. Você vai massagear bem o Agnya Chakra. Depois, qual que é aquela outra que eu falei? Os antebraços ficam paralelos. As mãos para frente e você ergue os quadris. Apoia o pontinho dos dedos do pé lá atrás. Veja se sobe uma perna. Fica aí 10, 15, 20 segundinhos para um lado. Respirando profundo e olhando para frente, para cima. Se aqui no alto for muito intenso, pode trazer aqui pertinho do peito. É um pouquinho menos. E você vai trabalhar bastante a força dos ombros, trapézios, abdômen. Troca o lado, ergue a outra perna. Quem estiver fazendo as outras invertidas, manda ver nas variações que mais gosta. Lembra sempre de compensar. Tudo para a direita e para a esquerda, bem parecidinho. Quem flexionou a perna, flexiona também para esse lado. Repara que o calcanhar desce bem mais. Ele quase chega no chão, né? E as mãos, elas têm uma tendência a vir aqui pro meio, ó. Normal. Lançou tudo, volta. Não que a compensação dessa invertida. Traz as mãos atrás da cabeça. Começa aqui embaixo. E vai subindo. Chegou aqui no alto, mantém. Com a cabeça inclinada para frente, para baixo, o queixo no peito. Alongando bem essa região que antes estava bem inclinada para trás.
Maravilha. Quem ainda não retornou, começa a retornar pouco a pouco e adota um Shavasana bem gostoso. Pode ser esse aqui, o Bhadra, pode ser um Ardha Padma, um pé sobre a coxa, ou com as pernas cruzadas, um pé abaixo de cada perna. E sente a respiração abdominal. Após as invertidas, a gente sente também que o coração deu uma acelerada, vai desacelerando, vai acostumando novamente ao ritmo mais habitual. Quem sentiu falta de algum outro asana, fica à vontade para fazer. Movimento para frente, movimento para trás, para um lado, para o outro, torção, abertura, equilíbrio, força. Lembra também de compensar para um lado e para o outro. Quem está com as pernas cruzadas pode até compensar o modo de cruzar. A que estava por cima vem por baixo agora. Essa regra da compensação ela é mesmo muito boa. Mantém o nosso corpo harmonioso, desenvolvimento contínuo e seguro. Agora adota o melhor Shavasana. Sinta o corpo bem cômodo. Se puder, diminui a luminosidade em torno. Então, abandone-se por completo. Sinta a respiração cada vez mais lenta, mais profunda. Fique à vontade. Vai relaxando e descontraindo primeiro a parte mais superficial do corpo, músculos e nervos superficiais. Depois também os músculos e nervos profundos. Sinta o corpo pesando bem, se soltando, largando por completo no solo. Observe quão forte é a atração da Terra. É como se o nosso corpo fosse derretendo, se soltando, se amoldando novamente a outro formato. Nós vamos começar a descontrair pela espinha dorsal, meio das costas. Começa lá no topo, na região cervical. Vai descendo vértebra após vértebra, imaginando uma luminosidade azul celeste clarinha. Como se ela fosse acendendo vértebra após vértebra, vértebra após vértebra, vértebra após vértebra. Descendo cada vez mais. Agora também na região dorsal, irradiando para as costelas. Seguindo para a lombar, irradiando sempre para as laterais, bem para fora. Região sacra, finalmente a coxígea, irradiando tanto para as laterais quanto também para baixo.
Agora os quadris, glúteos. Segue avançando cada vez mais para baixo. Coxas, joelhos, pernas, panturrilhas, pés, dedos dos pés. Imagine o movimento contrário, subindo pelos dedos dos pés, dorso, calcanhares, tornozelos, pernas, toda a região frontal do corpo agora. Pernas, joelhos, coxas. Quem conhecer mentalização com cores, fique à vontade para usar. Ou com mantras também. Sentiu que tem alguma resistência no corpo? Conversa com essa região, peça gentilmente que ela solte, que libere, que distensione um pouquinho mais. Chegando ao baixo ventre, pelve, períneo, órgãos do baixo ventre, faço o mesmo. Projete amor e ordem também. Cada uma das funções do baixo ventre. Abdômen, órgãos abdominais, músculos e nervos. Projete amor e ordem à função de cada uma dessas regiões. Na sequência, diafragma. Perceba como mudou a respiração. Não interfira nela, só contém. Observe. Descontraindo e soltando bem tórax, peitorais, pulmões, coração. Mentalizando, visualizando. Amor e ordem a esses órgãos tão nobres e preciosos. Ombros, trapézios, pescoço, todo o pescoço. Irradiando para baixo, braços, cotovelo, antebraço, unhas, mãos e dedos das mãos. Polegares, indicadores, médios, anulares, mínimos. Palma das mãos, dorso das mãos. Segue avançando, subindo. Antebraços, braços, ombros, pescoço. Agora a vez da cabeça. Parte mais alta, mais nobre. Descontraindo maxilares, lábios, língua, boca. Pode deixar os lábios entreabertos. Tomando consciência da região das narinas, músculos faciais, orelhas, ouvidos, olhos, todo o aparato visual, pálpebras, sobrancelhas, os globos oculares, a testa, toda essa região frontal,
couro cabeludo e os órgãos da cabeça, as glândulas. Solte tudo, 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 tudo. Abandone. Entregue-se por completo à força de atração da Terra. Agora aproveite, mentalize, visualize seu corpo leve, descontraído, descansado. Vontade. Pode imaginar que descansa sobre uma superfície muito confortável, luminosidade baixa. Pode ser na sua cama, no seu quarto, no seu sofá, na sua sala, um local que você se sinta realmente bem, confortável, seguro e à vontade. Repare que esse condicionamento de deixar o corpo à vontade deixa também o nosso mental descontraído, leve, tirando ele daquele alerta, daquele gatilho constante. E o mesmo se processa no emocional. O emocional fica mais à vontade, mais entregue, mais descansar. Também sem aquela tensão cotidiana. Vá cada vez mais profundo no seu Yoga Nidra. Aproveite esse estado de leveza e bem-estar e mentalize, crie mentalmente imagens ricas em detalhes daquilo que você mais quer ver realizado nesse ano. Seja no curto prazo, seja no longo prazo, seja sozinho ou com a ajuda de outras pessoas, do seu grupo familiar, do seu grupo de amigos, do seu grupo de trabalho. Vai imaginando quais passos você deve dar nessa direção para que galgue gradualmente aquilo que tanto almeja. Mentaliza, visualiza de forma positiva, de forma construtiva. E aos pouquinhos, começa a retornar. Despedindo-se do local que você escolheu, relaxar e descontrair, inspira profundamente. Comece a perceber o ambiente da sua sala de práticas, mova os pés, as mãos. Gradualmente, abra os olhos, inspire mais profundo e amplo, vai estendendo bem todo o corpo, estica, traciona, faça qualquer movimento que der vontade. Espreguiça, boceja, sorria. E aí, quando sentir que está preparado, é só sentar. As pernas cruzadas, a coluna ereta e as mãos no tradicional Shiva Mudra. Direita por baixo para as mulheres, esquerda por cima. Os olhos fechados. Hoje vamos imaginar um ponto preto na ponta do nosso nariz. Vamos fazer na Sagra Drishti, com a fixação do olhar na ponta do nariz, com os olhos fechados. Imagine um pontinho preto, você fixa a sua atenção. Deixa a mente pousar e ser absorvida da mesma maneira como uma abelha pousa sobre uma flor. Gentil, sutil, etéreo. Se a atenção desfocar, traz de novo a ponta do nariz, ponto preto. Estamos fazendo Ekagrata, fixação em um único ponto.
concluindo a nossa meditação, também a nossa prática. Inspira profundo. Abrindo os olhos. Transmutando o gesto nas mãos. Nos saudamos. Faz. Tchau. Bem, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Daqui a pouquinho eu já tô de volta. E a gente pratica ao vivo e a cores. Super beijo. Até a próxima.